Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam algumas das respostas que dei ao artigo denominado 20 razões por que não sou protestante. Esse artigo circula na internet. Não sou protestante porque o protestantismo não existe desde o princípio do cristianismo. Surgiu 1500 anos depois da era apostólica. Suas igrejas são locais, regionais ou nacionais, não existindo uma igreja universal. Resposta: mas o cristianismo existe e é dele que fazemos parte. O cristianismo é universal. O católico Martinho Lutero, um dos expoentes da fé reformada, teve a coragem de protestar contra a venda de indulgências, um comércio que estava denegrindo o cristianismo. A partir daí, o cristianismo, sob a graça de Deus, seguiu seu caminho livre das heresias. A ruptura foi necessária no momento em que o catolicismo pretendia se estender por todo o mundo, sempre com a ameaça de colocar na fogueira seus opositores. Então, o cristianismo seguiu seu caminho com a verdade bíblica, tendo unicamente Jesus como Senhor, mediador, advogado e intercessor, conforme as Escrituras. Não sou protestante porque, apesar da afirmação de que somente a Bíblia deve ser considerada como norma de fé e prática, eles não concordam entre si no tocante a pontos importantes, entrando assim em contradições. São mais de 20.000 denominações diferentes, cada uma pregando uma suposta verdade. Ser a Bíblia a norma de fé e prática do cristão não é uma afirmação dos crentes, é uma declaração da própria palavra de Deus. Está em Romanos 10, versículo 17, 2 a Timóteo 2, versículo 15 e etc. Há muitas denominações registradas em cartório, mas existe unidade na fé em Cristo Jesus. Desprezamos dogmas criados por homens. Não comemos pelas mãos dos outros. Cada crente examina as Escrituras e debate, e troca opiniões, assim como faziam os primeiros cristãos. Vejam, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Está em Atos, capítulo 17, versículo 11. A Bíblia chama de nobre aquele que examina a palavra e dela tira suas próprias conclusões. Somos uma só fé, uma só religião, uma só doutrina. Só adoramos o Santo dos Santos, aquele que morreu em nosso lugar. Não louvamos, nem adoramos, nem suplicamos a outros deuses. Se alguma denominação ensina outro evangelho, não faz parte do corpo de Cristo. Não é considerada cristã, não é igreja de Jesus. Não sou protestante porque atribuem a si próprios o direito de interpretar a Bíblia. Resposta: fazemos o que Deus quer que façamos, ou seja, que nos dediquemos à leitura de sua palavra e nela meditemos de dia e de noite, pois sabemos que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Está na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Todo crente deve saber manejar bem a palavra da verdade para apresentar-se a Deus aprovado, como está nas Escrituras. Deus não quer ignorantes de sua palavra. Podemos recorrer também ao Espírito Santo, que não está preso numa redoma de ouro e guardado num cofre. Ele está em nós, de acordo com a palavra de Deus, e nos ajuda em nossas fraquezas, pois ele é uma pessoa. Temos iluminação pessoal? E Jesus não disse que somos a luz do mundo e sal da terra? Outra objeção:
Não sou protestante porque a doutrina não tem unidade. As igrejas não são infalíveis em questões de moral e fé. Suas hierarquias não são rígidas. Os preceitos são secundários. A salvação está em somente crer em Cristo, mas sabemos que não basta somente crer, pois é preciso viver a fé e vivê-la em santidade. Daí os mandamentos, daí a moral que a igreja ensina. Dizer que a salvação vem somente do crer em Cristo é continuar vivendo vida injusta ou dissoluta, é mentir à própria consciência. Nossa resposta: e os papas são infalíveis? E as histórias repugnantes sobre diversos papas? E a diabólica Inquisição? E o perdão pedido aos chineses, aos aborígenes, a Galileu? Não é o reconhecimento de erros cometidos pelos papas? A rigidez moral do catolicismo funciona? E o caso de assédio e violência sexual de sacerdotes católicos contra religiosas em 23 países, para ficar só neste exemplo? Ensinamos o que ensina a palavra. A fé no Senhor Jesus envolve arrependimento dos pecados. Sem isso não há perdão nem salvação. A santidade faz parte da vida cristã. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. As boas obras são decorrentes dessa fé salvífica. Quem nele crê não será julgado. Quem não crê já está condenado. Outra questão. Não sou protestante porque, apesar deles lerem a Bíblia, embora sem alguns livros e com interpretações diversas, não possuem nenhuma autoridade superior infalível para declarar que uma palavra tem tal sentido e exprime tal verdade. Nossa resposta: qual seria a autoridade infalível na Terra? Só surgiu um homem assim, Jesus Cristo, porque não tinha a mancha do pecado. A palavra diz, abre aspas, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Diz também, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, versículos 4 e 10. Não temos um Papa falível, mas temos um Papai do céu infalível, capaz de suprir todas as nossas necessidades, conforme a Escritura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra questão levantada. Não sou protestante porque quem leu um folheto protestante dirigido à Igreja Católica lamenta o baixo nível das argumentações, sendo imprecisas, vagas ou mesmo tendenciosas. Afirmam gratuitamente, sem provar as suas acusações. Baseiam-se em premissas falsas, datas fictícias, anacronismos, etc. Nossa resposta: a acusação recai sobre o acusador. Vemos nessas razões apresentadas, porque não sou protestante, os erros pelos quais somos acusados, ou seja, o baixo nível de argumentação, quase inexistência de uma base bíblica, um modo tendencioso de nivelar todas as denominações evangélicas, classificando-as como seitas. Em resumo, dizendo que fora do catolicismo não há salvação. O catolicismo seria guardião da verdade. A Bíblia diz claramente que a salvação é pela graça mediante a fé, como está em Efésios 2, versículo 8. Não vem pelo batismo, não vem pela ingestão do pão, nem pelo casamento, pelo cisma ou por qualquer outra obra. O ladrão da cruz apenas creu e foi salvo. Outra questão levantada. Não sou protestante porque eles protestam, criticam, censuram a fé católica para substituí-la pela negação, pela revolta contra a autoridade do Papa. Esse é o laço que os une, pois a essência do protestantismo é a negação da Igreja Católica. Nossa resposta: é um erro a expressão fé católica. Não existe fé católica nem fé evangélica, mas simplesmente a fé no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ninguém será salvo por pertencer a esta ou aquela denominação. A salvação é pessoal e depende de nossa fé em Jesus Cristo. Não atacamos o Papa ou quem quer que seja. Quem assim faz não está se comportando como verdadeiro cristão. O Papa é a autoridade máxima no catolicismo, mas não no cristianismo. Logo, como não pertencemos ao catolicismo, não estamos sob a autoridade papal. Negamos a Igreja Católica, mas não negamos a Cristo.